Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui novamente, junto de vocês, para matar um pouquinho a saudade. Faz tanto tempo que nós não nos vemos. E principalmente para aprender um pouquinho sobre os ensinamentos de nosso Mestre, nosso amado Mestre Jesus. E é com essa alegria que eu convido a todos vocês que unamos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e os elevemos até Deus nosso Pai. Primeiro agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos todos reunidos em busca do aprendizado, do conhecimento, mas principalmente da compreensão dos ensinamentos daquele que é o nosso exemplo maior, que é o nosso Mestre Jesus. Então que possamos nesta noite, auxiliados pela espiritualidade amiga, compreender tudo que aqui nos for passado. E mais, que possamos refletir e passar a vivenciar os ensinamentos que o nosso Mestre nos trouxe, e que essa doutrina, que abraça tão amorosamente cada um de nós, nos esclarece, nos consola e nos dá a esperança de um porvir melhor, mais feliz. E por isso, Pai, te agradecemos por permitir que estejamos aqui em busca do nosso crescimento, da nossa evolução espiritual, em busca de nos tornarmos pessoas melhores, verdadeiros homens e mulheres de bem. Que assim seja. E o tema de hoje é o homem de bem. E esse tema ele é um item do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Sede Perfeitos. Nesse capítulo, a espiritualidade superior, ela inicia com um trecho de Mateus, que eu vou ler para vocês, capítulo 5, versículos de 44 a 48. E ele diz assim: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Nesse trecho de Mateus, Jesus nos convida que busquemos a perfeição e nos coloca como parâmetro a perfeição do Pai. É claro que aqui a perfeição que Jesus nos fala não é a perfeição de Deus, que é absoluta, pois somente Ele a tem, mas é a perfeição que nós, enquanto seus filhos, podemos atingir e a qual todos nós estamos destinados a sermos perfeitos. E é através da reencarnação que o nosso Pai amorosamente dá a cada um de nós a oportunidade de atingir esta perfeição.
Jesus nos convida então à perfeição, nos ensinando o caminho. Como buscar a perfeição? Como chegar até ela? E ele nos ensina os meios pelos quais nós podemos atingir a perfeição. Neste pequeno trecho, ele nos ensina que chegaremos à perfeição através do amor. Quando ele nos convida que amemos os nossos inimigos, que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Ele nos traz, como um meio de chegar à perfeição, a justiça de Deus. Quando ele nos diz nesse trecho que o Pai faz o seu sol brilhar sobre os bons e sobre os maus, e cai a chuva sobre os justos e os injustos. Ele nos ensina aí que a justiça de Deus é imparcial e que é essa a justiça que todos nós devemos buscar no nosso dia a dia, na nossa vivência. E o terceiro caminho que Jesus nos traz para a busca da perfeição é a caridade. Quando ele nos ensina que não devemos amar somente aos nossos entes queridos, que devemos amar também a quem não conhecemos, àquele que necessita. E aqui, quando ele fala de amor, não é aquele amor que nós dedicamos aos nossos entes queridos, mas é aquele amor que o nosso Mestre nos ensinou, que é a compreensão, que é o perdão, que é a indulgência pelas nossas falhas. É este amor que Jesus convida a cada um de nós, que nós pratiquemos para buscar a perfeição. E a espiritualidade, ela continua o seu ensinamento no item 3º deste capítulo, cujo título é exatamente o homem de bem. Ali ele enumera várias qualidades que nós devemos ter, ou melhor, que nós devemos desenvolver para verdadeiramente sermos homens de bem. Porque ser um homem de bem é uma condição essencial, fundamental, para que cheguemos à perfeição. E nesse item, então, eles nos trazem inúmeras qualidades que devemos desenvolver para atingir este objetivo, nos tornarmos homens de bem e mulheres de bem. E no primeiro item que eles nos trazem, eles nos dizem: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Que lei é esta? Na última quinta-feira, nós recebemos preciosos ensinamentos da nossa querida Neuza referente a esse tema: a lei de justiça, de amor e de caridade, que é uma das leis morais que nós encontramos no Livro dos Espíritos, no livro 3º do Livro dos Espíritos. E lá eles nos ensinam, na questão 875, eles definem o que seria então justiça. Eles definem a justiça como o respeito aos direitos de cada um.
Direitos estes que se baseiam não na nossa justiça, não nas nossas leis humanas, que como nós são imperfeitas, que como nós se modificam com o passar do tempo, com o desenvolvimento da humanidade, se modifica de povo a povo. Essas leis, essa justiça se baseia na lei natural, que é a lei de Deus, que assim como Ele é perfeita e imutável. E na questão 886, a espiritualidade nos traz a definição de caridade segundo o entendimento de nosso Mestre Jesus. E eles assim a definem: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E ali eles nos ensinam que o amor e a caridade são complementos da justiça, da verdadeira justiça. Porque para amarmos, para sermos justos com o nosso próximo, é imprescindível que o amemos e que sejamos por ele caridosos. E é por isso que Jesus nos ensinou, nos dizendo: amai-vos uns aos outros como irmão. O segundo item que eles nos ensinam é que o homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Jesus já nos ensinou que se tivéssemos a fé do tamanho de uma mostarda, poderíamos transportar uma montanha daqui para ali. Se tivéssemos realmente uma fé deste tamanho, conseguiríamos remover as montanhas de rancor, de ódio, de inveja, de orgulho, vaidade, daqui, de dentro de nós, para ali. E aqui neste item, eles nos ensinam que o verdadeiro homem de bem tem fé no amor que Deus tem por cada um de nós. De que nada o que nos acontece é por acaso, que tudo tem uma finalidade útil e que é para o nosso bem. Muito embora nós não consigamos, ainda por causa da nossa pouca evolução espiritual, compreender o bem que há ali e que muitas vezes hoje vemos como mal. O próximo item, ele diz: tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Neste item, o homem de bem, ele tem a fé no porvir, que tudo será de acordo com a vontade de Deus e por isso para o nosso bem. Mas não necessariamente nesse futuro, ainda nesta encarnação. O homem de bem, ele tem a fé no futuro após o nosso desencarne. E por isso ele coloca os bens espirituais, compreendendo que os verdadeiros tesouros que nós levaremos conosco
é que são prioridades para nós. E deixando um pouco de lado os bens materiais, que são necessários, sim. Afinal, vivemos a vida material, temos necessidades materiais e não é ruim utilizá-las. Só não podemos permitir que esses bens materiais nos dominem. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Vemos aqui a resignação, a aceitação de que todas as dificuldades, as vicissitudes que surgem em nossa vida não foram por acaso. São fruto das nossas escolhas que tivemos em vidas passadas ou mesmo nessa própria reencarnação em que estamos. E que muitas dessas dificuldades são para nós como provas que servem para o nosso crescimento espiritual ou expiações, que nada mais é do que a quitação dos nossos débitos adquiridos. E as aceita, e as enxerga como oportunidades para o seu crescimento, para a sua evolução, que é exatamente o motivo pelo qual todos nós aqui estamos, para evoluir. Eles seguem dizendo: o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Vemos aqui neste item a verdadeira caridade. Aquela caridade que não espera recompensa, que não espera reconhecimento, que não espera uma paga. A caridade pela caridade, o amor pelo amor. E é uma das qualidades que o homem de bem deve desenvolver, deve ter em si. Defendendo aquele que é fraco contra o que é forte. E não subjugando, utilizando da sua força, como vemos, infelizmente, muito acontecer. E aquele que sacrifica os seus próprios interesses, as suas vontades, para que a justiça prevaleça. E eles seguem dizendo que o homem de bem encontra sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Vemos aqui nesse trecho a felicidade de servir, de ser útil aos nossos irmãos, de oferecer a eles um abraço, de oferecê-los um ombro para chorar, sem julgamento, sem cobrança. Era ouvir, aprender a ouvir os nossos irmãos. Porque muitas vezes temos o impulso de falar somente de nós mesmos.
de despejar sobre os outros as nossas glórias, as nossas decepções, as nossas mágoas, mas nos esquecemos de ouvi-lo. Porque muitas vezes esses irmãos passam por dificuldades muito maiores que as nossas. E não desejam muitas vezes auxílio material. Buscam apenas um consolo, uma palavra de esperança. Mas nós, pela nossa vaidade, egoísmo, acabamos nos esquecendo de servir, como o nosso mestre nos ensinou, que ele não veio aqui para ser servido, mas sim para servir. E eles continuam dizendo que o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como irmãos. Ser benevolente é ser bom para com todos, indistintamente. E o homem de bem consegue reconhecer no seu próximo, independentemente de quem ele seja, da sua cor da pele, da sua crença religiosa, da sua compreensão política, ele o vê ali como um irmão. E assim o respeita. E no próximo item, eles nos alertam, nos falam que o homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. O homem de bem respeita mesmo aquele que o diverge, que não o compreende, que não aceita as suas convicções. Um homem de bem não tenta impor o seu entendimento a ninguém. Ao contrário, ele busca compreender o próximo, se colocar na situação do próximo, sem obrigá-lo a nada, sem buscar fazer ele concordar com a sua opinião. O homem de bem, em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com o seu orgulho e o seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar. Falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem, ele busca dosar as suas palavras, porque ele sabe que as palavras muitas vezes ferem mais do que uma agressão física. E por isso, ele busca a serenidade no que fala, para que não cause mágoa, ofensa a quem está ouvindo. Para que ele sim traga edificação, que traga esclarecimento para aquela pessoa. Sem, contudo, obrigá-la a aceitar a sua opinião. O
O homem de bem não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. O homem de bem perdoa os seus ofensores. E sabemos que o perdão é um dos melhores remédios para a nossa alma. Porque o maior beneficiado do perdão é quem está perdoando. Porque aquele que perdoa tira de si todas as mágoas, tudo aquilo que o corrói por dentro. E embora perdoar seja um ato muito difícil para nós, porque ainda estamos muito apegados à nossa vaidade, ao nosso orgulho, é o que devemos buscar para nos tornarmos verdadeiramente homens de bem. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Ser indulgente para com as fraquezas alheias é tolerá-las, buscar compreendê-las, porque muitas vezes nós não sabemos o que há por trás do comportamento do nosso irmão. Nós não conhecemos as causas do seu sofrimento que motivaram ele a fazer aquilo, a tomar uma atitude, a falar alguma coisa. E por isso, Jesus já nos ensinou, e a espiritualidade aqui nos esclarece, que devemos também ser indulgentes. Porque também temos as nossas falhas. Também temos as nossas faltas. E sempre que as cometemos, nós pedimos a indulgência, o perdão do Pai, principalmente. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. E se a necessidade o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Busca enxergar no próximo o bem que há nele, porque todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos também. Mas infelizmente, normalmente damos mais ênfase aos defeitos do que às qualidades. E muitas vezes focamos mais no cisco que há no olho do nosso próximo e não enxergamos a trave que há no nosso, como Jesus já nos ensinou. E o homem de bem então procura não enxergar os defeitos no próximo, não trazê-los à tona, mas sim buscar o bem que há ali. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. É a tão falada por nós reforma íntima. É aquele que busca conhecer os seus defeitos, os seus vícios, as suas imperfeições, e então combatê-las
dia a dia, na nossa convivência com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, no trânsito, com os nossos desconhecidos, com os nossos inimigos. E se olharmos bem fundo, às vezes nem tão fundo, para dentro de nós com certeza conseguiremos identificar inúmeras perfeições que ainda temos e buscar então os instrumentos que há em cada um de nós para combatê-las e transformá-las em virtudes. O homem de bem não tenta valer nem o seu espírito nem os seus talentos às expensas dos. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. O homem de bem não busca se fazer melhor do que os outros, ressaltar as suas qualidades em detrimento do próximo. Ele busca, sim, escondê-las para não ferir aquele que está ao seu lado. Não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. O homem de bem sabe que tudo o que possui lhe foi dado por empréstimo, que é apenas um mero depositário dos talentos que Deus nos concedeu. E que por isso, se não forem bem utilizados, poderão a qualquer momento ser retirados. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá dar-lhes é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Assim como o anterior, o homem de bem sabe que os bens materiais são também depósitos que Deus fez, com o objetivo de que os usemos com serenidade, com equilíbrio, e não somente para o nosso próprio bem, mas também para auxiliar aqueles irmãos que conosco caminham em busca desta perfeição, em busca de perder, de tirar de si, melhor dizendo, seus vícios e as suas imperfeições. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. O homem de bem busca então, quando está numa posição de destaque, seja ela social, financeira, ou um cargo que possui, busca sempre tratar o seu próximo, aquele que está sob o seu comando, com ternura, auxiliando na sua caminhada, no seu desenvolvimento. Mas, infelizmente, vemos muitos exemplos do contrário. Muitas pessoas que usam a sua posição social para subjugar o seu próximo, para atender os seus interesses pessoais, em detrimento
do interesse da maioria. E por sua vez, o subordinado compreende os deveres da sua posição e tem um escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. Porque assim como aquele que comanda deve ter a consciência de auxiliar o seu subordinado, aquele que é subordinado tem que ter também a consciência das obrigações que lhe competem e realizá-las de forma responsável. E eles então terminam dizendo que o homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. O homem de bem, então, como foi dito no início, deve respeitar os direitos da lei natural, da lei de Deus, do seu próximo. E com isso buscar garantir o seu crescimento, as oportunidades para ele buscar no seu crescimento, seja ele espiritual, intelectual, moral, como nós também almejamos, buscamos e pedimos ao Pai que tenhamos essas oportunidades. E eles então complementam dizendo que esta relação, que esta não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce para possuí-las, estará no caminho que conduz às demais. Conhecendo então as qualidades que nós devemos desenvolver em nós para sermos verdadeiramente homens de bem, podemos reconhecer em nós que sim, já temos algumas dessas qualidades bem desenvolvidas. Também reconhecemos que temos algumas delas ainda em desenvolvimento, que ainda necessitam um pouco de tempo, de dedicação, de vontade para o seu crescimento. E, infelizmente, algumas reconhecemos que ainda não conseguimos. E que muitas vezes até pensamos em deixá-la para a próxima encarnação. Muito embora nós saibamos que devemos quitar todos os nossos débitos, as nossas dívidas nesta encarnação, para as quais nós viemos aqui tratar. Porque senão elas se acumularão. E nós não saberemos em que situação estaremos numa próxima encarnação. Por isso que é importante que nós busquemos realizar da melhor forma tudo que aqui viemos resolver. E então nós podemos nos perguntar: como? Será que eu estou realmente desenvolvendo essas qualidades? Será que eu estou agindo de acordo com os ensinamentos de nosso Mestre para realmente me tornar um homem de bem? Como eu poderei saber? Então eu os convido a fazer um exercício que o nosso Santo Agostinho nos ensinou.
No Livro dos Espíritos, na questão 919, é perguntado a Santo Agostinho, deixa eu encontrar aqui, ó. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E eles então respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec então complementa a pergunta, dizendo: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de o conseguir? Então Santo Agostinho nos ensina que todo dia, no final do dia, ele se recolhia e refletia no dia que ele teve. Se nesse dia, qual foi o seu comportamento? Se ele fez mal a alguém? Se ele falou algo que magoou alguém? Se ele, de alguma forma, fez algo que o envergonhasse? Ele então pensava que se naquele dia ele fosse chamado até Deus, se ele não sentiria vergonha de si mesmo. É esta reflexão que eu convido vocês. Hoje, se Deus nos chamasse, será que teríamos a nossa consciência tranquila? Será que poderíamos dizer a Deus que, é claro, a perfeição, ela não é repentina. Ela é uma construção gradual. Passo a passo, degrau a degrau. Mas será que nós poderíamos chegar até o Pai e dizer que fizemos todo o bem que podíamos ter feito? Que colocamos toda a nossa vontade, o nosso empenho na libertação das nossas imperfeições, no desenvolvimento das nossas virtudes, no amor ao próximo, como o nosso Mestre nos ensinou? Então é com esta reflexão que eu quero terminar o nosso encontro, agradecendo a todos vocês pela companhia. E então eu convido a todos que façamos uma oração, encerrando os trabalhos da noite, agradecendo ao amparo do nosso Pai, do nosso Mestre, dos Espíritos amigos que aqui estiveram conosco, agradecendo os ensinamentos desta noite, que possamos refletir sobre tudo aqui ouvimos e que possamos ter forças, Pai, para movimentar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos atos, para colocá-los, Senhor, em consonância com as Tuas leis, Pai, para que realmente possamos vivenciar os ensinamentos do nosso Mestre, para que possamos, Pai, realmente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a Sua luz, Pai, se derrame sobre todos os nossos irmãos desta casa abençoada,
chamada Terra que o Senhor nos presenteou. Que o seu amor, Mestre, seja sempre em nossos corações e que possamos distribuí-los abundantemente a todos aqueles que conosco caminham, que conosco buscam o entendimento, a compreensão e a luz. Que assim seja. Bom, obrigado a todos pela companhia. Deus os abençoe e até uma próxima. Fiquem com Deus.